Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, nosso pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, com o título geral As Promessas de Deus, subtítulo Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós estudamos a lição anterior, a lição de número 2, onde nós falamos sobre as promessas de Deus para Israel. E naquela lição, nós pensamos alguns objetivos que havia nela, a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunharia os feitos de Deus entre as nações, né? Baseando ali em Gênesis 12, né? Depois nós elencamos as promessas de Deus a respeito de Israel e o seu desenvolvimento como nação. E destacamos também a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao futuro espiritual, né? Então nós olhamos para esses objetivos, comentamos, e nosso objetivo sempre é levar um pouco mais de conhecimento para você, professor, para você, aluno, para você, superintendente, para você que ama a palavra de Deus e ama a escola bíblica e as lições da escola bíblica também. Então nós levamos um pouco mais de conteúdo, objetivando sempre aperfeiçoar o conhecimento. Também deixamos o convite para você acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, não somente esse vídeo, bem como vários outros vídeos lá, para você poder acessar, assistir, talvez tirar uma dúvida, está à disposição no nosso canal. Ok, meus irmãos, e hoje nós vamos estudar a lição de número 3, e a lição de número 3, nós falamos na passada sobre as promessas de Deus para Israel, na 2, e hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja do Senhor, para a igreja, né? Para comentar a lição de hoje, nós temos aqui conosco a presença evangelista David, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ivalcir, paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É um motivo de gratidão estar aqui convosco mais uma vez, poder comentar sobre a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? David, que auxilia ali na De Afonso Pena, na subsede, ao lado do pastor Lailton, né? Pregador da palavra de Deus, ensinador, e é uma bênção e amante da palavra de Deus, né? E também para comentar, temos a grata satisfação de ter o retorno aqui do pastor Marcelo. Pastor Marcelo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ivalcir, evangelista David, privilégio estar mais uma vez aqui, muito obrigado pelo convite. Amém, glória a Deus. Pastor Marcelo, que hoje está pastoreando a Assembleia de Deus ali no Cachoeira, né? Que está uma cachoeira de bênçãos, né? Naquele local, né? Deus abençoe. Também ele faz parte da equipe de ensino do nosso campo, né? Está na composição da estrutura da equipe. Amante da palavra de Deus também, né? Glória a Jesus por isso. Então a lição de hoje, lição de número 3, né? A terceira lição, como você queira. As promessas de Deus para a igreja. Nós vamos às leituras, né? Eu quero pedir ao evangelista David para fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A verdade prática nos diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, promessa de poder, promessa de glorificação final do nosso corpo. Os objetivos da lição, pastor Marcelo? Pois não. Objetivos da lição: 1. Apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. 2. Pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E 3. Conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, com 3 textos muito conhecidos. Primeiro, Mateus 28, 18 ao 20. Depois, Marcos 16, 15 ao 18. E também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 6 ao 8. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição e comentar o mesmo, pensando hoje então nessa temática tão linda, as promessas de Deus para a igreja. Lembrando que a igreja ela é composta de todos os salvos, aqueles que acreditaram e creram ou vão crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tanto para gentios como para judeus, né? Os judeus que aceitam a Cristo fazem parte da igreja do Senhor. Na aula passada nós vimos as promessas para Israel, mas para o Israel que não reconheceu o Cristo, né? Mas a igreja, né, os gentios e o judeu que acredita no sacrifício vicário de Cristo, entrega a sua vida a ele já faz parte dessa promessa que nós vamos estudar hoje. Olhamos, pastor Marcelo e evangelista David, para uma leitura bíblica linda, né? Porque os textos colocados aqui, proposital pelo escritor, né, pastor Linaldo Renovato, que é o comentarista dessa lição, primeira ordem de Mateus, né, uma ordem imperativa, depois outra ordem imperativa de Marcos, né, e depois ele vai dar um condicional ali em Atos, né, a gente vai trabalhar isso na lição, pensar nessa ideia, né, porque Jesus não condicionou, pastor Marcelo, sim ou não, né? Sim ou não fica fácil, mas fica à vontade para responder. Ele não condicionou, se vocês quiserem, se alguém quiser ir. Não, ele deu uma ordem imperativa em Mateus e Marcos, né? Vão e façam discípulos, né? Ide. Essa é uma ordem, não é uma escolha. Aliás, essa é a missão da igreja. O único trabalho da igreja é o ide. É essa a missão, e com isso que a gente tem que se envolver. E como você falou, pastor Evalcir, esses três textos, bem a propósito, né, do escritor Mateus, que escreve especialmente para judeus, né, então ele tem uma fala própria, a gente percebe a diferença entre os escritores, até porque o público é diferente, então a maneira de colocar, né, também muda um pouco, mais dentro dessa ordem imperativa, como você disse, do ide. Aos judeus, me parece que a palavra que mais se destaca dentro desse texto é o ide ensinai, muito próprio dos judeus, dos rabinos, não é? Então esse ide está atrelado ao ensinar. Quando a gente vai ler lá o escritor Marcos falando desse ide também, o Marcos que escreve a Romanos, né? Ele vai trazer um outro ponto dentro desse aspecto que é muito próprio daquele povo que tem vários deuses, um panteão. Então ele fala dos sinais, porque esse povo me parece que crê muito no Deus que faz sinais. E aí, por último, o Lucas, que é um grego, quando ele vai escrever aos gregos, ele também tem dentro dessa ordem imperativa, a sua maneira de escrever, porque o seu público está lá para além, depois da perseguição, uma igreja já instituída, enfim. Mas a esse público, ele também fala de maneira muito própria, e me parece que o texto aqui, ou a palavra-chave dentro dessa ordem dele, é exatamente o fato de que os discípulos deveriam ir não só em Jerusalém ensinar, não só na Judéia mostrar os sinais, mas também pregar aos gregos, né? E aí a palavra-chave para mim aqui, não é Samaria. Os gentios, né? Eles também deveriam ser alcançados. Enfim,
seja qual for a forma melhor de se entender o Evangelho é para todos. Glória a Deus, né? Que bênção. David, pastor Marcelo deu essa introdutória no texto, eu vou contigo também, porque o Atos 1, 6 a 8 aqui vai falar dos que estavam reunidos e perguntaram, né, se era naquela época que Jesus ia restaurar. E Jesus diz a eles, né, o Atos 1:8, que é maravilhoso, a gente gosta muito de usar isso aí nos congressos de missões, né, de evangelismo, né, o dunamis, né, o recebimento de poder. Só que é uma ordem de Jesus também antes, um condicional aqui, né, no 1:4, que ele vai falar, ficai em Jerusalém. Em Lucas 24 também vai falar alguma coisa sobre isso, né, ficai até que sejais do alto revestido de poder. Quer dizer, então havia um condicional para eles ali, né? Com certeza, pastor. Inclusive em Lucas 24:49, como o senhor mencionou, né? Jesus fala, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós vemos que esse foi um dos conselhos para todos os apóstolos, inclusive para Pedro, né? Pedro, ele começa a tomar algumas decisões, como escolher um sucessor para Judas, sem receber o revestimento de poder. E isso trouxe alguns problemas eclesiásticos na igreja, porque lançaram sorte, escolheram um homem de Deus, tudo bem, mas nós vemos que Paulo vai buscar muito isso, né? Paulo, chamado para apóstolo, não da parte de homem, mas da parte de Cristo. Então, se Pedro esperasse o revestimento de poder, ele não tomaria nenhuma decisão equivocada. E esse revestimento de poder, ele mudou, né? Segundo a história, diz que, por exemplo, Pedro e João não se davam, não andavam juntos. Tem um texto em Amós 3:3 que eu quero mencionar, inclusive, que diz assim, andarão dois juntos se não tiveres de comum acordo. Às vezes a gente usa muito esse texto para não trabalhar com quem a gente não quer. Isso é doído, né? Porque quando Pedro e João estão juntos e recebem o poder, o dunamis, né, do poder de Deus em suas vidas, eles começam a deixar as rixas de lado e caminhar junto. A nível de conhecimento histórico, só para os irmãos entender, é porque o pai de João e o pai de Pedro tinham uma frota de barco, então os dois ali já não se davam no trabalho. Então isso foi dificultando a vida deles. Tanto que você percebe isso no livro de João, pastor Ivalcir e pastor Marcelo, que Pedro, ele queria saber o que ia acontecer com João, quando Jesus vai responder a Pedro, né? Vai sarar Pedro, porque Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus vai sarar Pedro, perguntando, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? E na última vez, Jesus fala a Pedro, se tu me amas mesmo, mostra com tuas ações, apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro não estava não só preocupado com o ministério dele, ele vai perguntar, mas e quanto a este aí? E quanto a João? Então você vê que ali há um probleminha ministerialmente também entre os dois, que isso vai ser sanado com o derramamento do poder do Espírito Santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, e aqui vai uma explosão para nós, né? Porque é uma dificuldade. Nós convivemos no meio de pessoas e sempre vai ter algumas desavenças, mas quem está cheio de Deus, do poder de Deus, as coisas que, como Paulo disse, para trás ficaram, deixa lá, e vida que segue para frente. O nosso propósito, como disse o pastor Marcelo, é pregar as boas novas. Isso nós pregamos através do poder do Espírito Santo, né? Que ele vai nos impulsionar a pregar a palavra. Então fica a dica, né? Seja cheio do Espírito Santo, né? Acho que você que nos assiste, professor, leve isso para a sala já de início, já impactando, né? Para os seus alunos, né? A necessidade do enchimento. O plano de aula da revista do professor, ela traz umas ideias interessantes, até uma questão de estatística aqui, trazendo aqui que em 2022, né, havia aproximadamente 109,5 mil igrejas evangélicas, né? E hoje nós já passamos de 124 mil, estava olhando uma pesquisa mais atualizada, né? E dessas 124 mil, 71% delas são igrejas evangélicas, né? Então é muito interessante olhar para esse contexto, mas no final da reflexão eu destaquei aqui uma colocação que o escritor faz assim, ó. O exponencial crescimento numérico tem reverberado a autenticidade do Evangelho de Cristo, como observamos o crescimento da igreja em Atos. Tem uma pergunta aqui, né? Quer dizer, Atos teve um crescimento ali, aquela efusão, né, do Espírito Santo, o ID, a obediência, mensagem de Pedro, quase 3 mil, depois agrega mais um tanto, mais, já quase 5 mil, quer dizer, um avanço muito forte. Agora a pergunta aqui está clara, será que esse crescimento hoje da igreja no Brasil, ela está em consonância com aquela realidade de Atos, né? Então ele deixa isso aqui, é bom a gente pensar nesse assunto, né? Porque é bonito a gente dizer, nós somos o maior movimento, as Assembleias de Deus, o maior movimento pentecostal do mundo, do Brasil, a igreja cresce, mas
quantitativamente, né? E qualitativamente, né? E na qualidade, nessas coisas nós precisamos pensar, e é isso que hoje nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, tentar elucidar aqui nessa aula de hoje, né? A introdução, falar alguma coisa, David? Pastor Marcelo, desculpa. Bom, eu dentro do que você está colocando, eu acredito que nós precisamos deixar algo claro, que o nosso propósito como igreja nunca foi buscar o crescimento nesse sentido de numericamente falando. Faz parte, sim. É que a gente não confia tanto que o Espírito Santo, que Deus vai acrescentar à igreja os salvos. Então a gente quer trocar de lugar com o Espírito Santo. Então a gente quer ficar com o papel do Espírito Santo ao invés de ser revestido pelo Espírito Santo para o aperfeiçoamento. Precisa ficar claro, e aqui vai um apelo como pastor de igreja, precisa ficar claro para nós o nosso papel. Os dons que o Senhor deu a nós e o poder, esse revestimento do Espírito Santo também é para o aperfeiçoamento do corpo e não para o crescimento dele. Então veja, a ordem é o seguinte: o corpo bem ajustado cresce. Se nós estivéssemos ocupados em buscar o revestimento do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo para aperfeiçoar o corpo, então nós não estaríamos preocupados com o crescimento. Quem é que se preocupa com o crescimento numérico? Quem não se ocupa com o aperfeiçoamento. Então a igreja é um corpo. O corpo precisa ser aperfeiçoado. Os dons é para o aperfeiçoamento. Por isso Deus deu o dom aos homens. Porque o corpo bem ajustado, ele cresce. Então ou a gente se ocupa com o aperfeiçoamento, é isso que nós estamos fazendo aqui, ou senão a gente vai ficar ocupado com aquilo que não é a nossa missão. Tem muita gente se desgastando, correndo e se frustrando porque ele está buscando crescimento, mas depois não tem quem aperfeiçoe isso. E aí há uma sobrecarga, pastor Evalcir, naqueles pastores que entenderam a sua vocação e a sua missão, porque agora eles estão se desgastando para tentar aperfeiçoar aquilo que as pessoas se ocuparam só em fazer crescer. E aí é um problema. Então, o Espírito Santo vem sobre nós para o aperfeiçoamento. Vamos gravar isso. É bom gravar isso aí. É importante essas dicas, que isso enriquece a aula, né? Glória a Deus por isso. A introdução, ela vai dizer assim que a igreja, ela é portadora de promessas gloriosas, idealizada pelo Pai, edificada pelo Filho Cristo e guiada pelo Espírito Santo. O pastor Marcelo acabou de trazer aí essa questão da colocação da edificação, né? Olha que bênção. Nessa lição nós vamos ver então esses pontos: a natureza das promessas divinas, as promessas propriamente ditas e as condições para viver nelas. Quer dizer, há condicional, existe a promessa, mas há o condicional, né? Ou a condicional ou o condicionante, assim como você queira, né? A ordem natural das coisas, que é o primeiro ponto, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Eu começo com o evangelista David aqui. São 3 pontos que nós vamos pensar aqui: a promessa, os sinais sobrenaturais, as promessas, o revestimento de poder, que já foi dado nas pinceladas aí, e as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Primeiro, pensando na promessa de sinais sobrenaturais, quer dizer, além do natural, né, aquilo que foge da nossa realidade. Então, nós vamos pegar Mateus, e o pastor Marcelo já bem iniciou ali, trabalhando uma ideia do ID, e depois Marcos falando da grande comissão. David, eu deixo contigo esse ponto das promessas de sinais sobrenaturais. Muito bem. Eu até separei aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8, se você puder marcar depois para facilitar na sua aula. Atos capítulo 8, versículo 9 a seguir, vai falar sobre Filipe, vai falar sobre Simão o Mago, e aqui vai deixar muito claro essa questão do poder de Deus, dos sinais de Deus. Nós já comentamos um pouco sobre o ID. Interessante que Mateus fala ensinai, Marcos fala pregai, e esse é o nosso chamado, né, de pregar as boas novas, ensinar, discipular as pessoas. Então isso é muito importante. Nós vemos aqui que Deus, ele permite que Filipe, na verdade ele chama Filipe, né, para pregar em Samaria. E quando Filipe está pregando em Samaria, a Bíblia vai dizer que todas as pessoas se converteram. Não foi só a metade da cidade, foi todas as pessoas se converteram. E aqui eu até brinco dizendo que as farmácias da época, pastor Evalcir, faliram, porque em Samaria não se vendia mais remédio. As pessoas eram todas curadas pelo poder de Deus que estava na vida de Filipe.
ao ponto de Filipe pregar e fazer tantos sinais que até um mago vai se converter, um mago chamado Simão. Então esse poder de Jesus, ele mesmo vai dizer em Mateus 28:18, e chegando Jesus e disse: foi-me dado, outorgado todo o poder nos céus e na terra. O poder está na mão de Cristo. Cristo tem todo o poder. Então quando Filipe vai pregar, e se tivesse alguém enfermo, doente, ele pregava e Jesus curava, porque o reino de Deus está sobre eles, né? Então quando Filipe prega, o Simão se converte, os sinais acontecem. Observe só no versículo 13. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexos grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então Filipe pregava que Jesus curava, e Jesus curava. Filipe pregava que Jesus libertava, e Jesus libertava. Inclusive, aqui você já vai ver Deus libertando um mágico, um mago, para seguir Filipe. E ele seguiu Filipe de perto. Não quero me adentrar totalmente nessa história, mas só para concluí-la, nós vamos observar que Filipe ele vai querer conhecer mais desse poder de Deus. Só que o coração de Filipe, Simão, o mago. Simão, o mago, vai querer conhecer mais desse poder de Deus que estava na vida de Filipe, ao ponto de quando Pedro, os apóstolos, pastor Valcir e pastor Marcelo, descobrir que em Samaria aconteceu um rebuliço espiritual lá, ao ponto de as pessoas estar toda curada e conhecendo o evangelho, Pedro vai chegar lá falar sobre esse poder de Deus, né? Sobre o poder de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí Simão, o mago, ele vai ver Pedro colocando a mão na cabeça das pessoas e vai perguntar quanto que é para ter esse poder que está na vida de vocês. Então, nem todo mundo que está acompanhando a obra tem um chamado para fazer a obra na questão da imposição de mãos. Que pregação, nós temos que entender uma coisa: pregação é para todos, o ID é para todos. E às vezes eu vejo a igreja sofrendo porque só o pastor prega, só o pastor faz evangelismo e os obreiros estão à volta dele. Mas toda a igreja tem que pregar. Eu digo assim para os irmãos: é impossível Jesus não ter feito nenhuma obra na tua vida e você não poder testemunhar dessa obra que Jesus fez na tua vida. Então, não sei pregar. É simples, é só falar o que Jesus fez na tua vida. Pronto. O que Jesus faz e o que Jesus está fazendo. As pessoas vão seguir Jesus através da obra que ele fez na sua vida. Então, fica muito fácil. Agora, a imposição de mãos, isso não é para todos. Tanto que Filipe não tinha esse dom. Filipe pregava, sinais de maravilhas aconteciam, mas ninguém era batizado quando Filipe colocava a mão. Só quando os apóstolos foram lá e teve essa autoridade para fazer. Então, os sinais de Cristo, os sinais de milagres e maravilhas, irmãos, quero deixar bem claro que ainda acontece nos dias atuais. Eu tive a oportunidade, pastor Valcir, muitas pessoas já sabem disso, de orar. Essa glória não é minha, eu quero deixar bem claro, a glória é de Deus. Mas estou falando de algo que acontece, que eu vi Deus curar câncer, Deus restaurar a vida. Então eu já pude contemplar essas obras de Deus. Então, se você não teve ainda essa oportunidade, o segredo para a tua vida é 2 Crônicas, né, 7:14. Você clama a Deus, você jejua, ora, busca a face de Deus, né, e se converte aos maus caminhos, que Deus vai fazer de você um grande homem de Deus, uma mulher de Deus nessa terra. Evangelista David, interessante dentro do seu comentário, você já deixa uma conclusão caminhando para o segundo subponto aqui, que está bem dentro, né, dessa linha, né, que é a promessa do revestimento de poder. Os dons estão à disposição da igreja. O Espírito Santo está aí para usar a igreja nos dons, né, para a edificação, né. O corpo já está definido, né? Então ela precisa de edificação, né? Isso é bênção de Deus. Agora, qual é o propósito, né? A preocupação que se tem na atualidade é que parece que criou-se, é importante, professor, e você que nos assiste, entender isso, uma certa competitividade. Eu sou batizado com o Espírito Santo e falo em línguas, eu sou melhor do que o outro que não é batizado e não fala em línguas. Cuidado com isso, cuidado com essas colocações, porque o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder que nos capacita para a obra. Esse é o aperfeiçoamento dos santos, que já está muito evidenciado, né? Nesse ponto, ele vai trazer o Atos 1:8, né, que é a grande comissão que a gente trata aqui, né, que eu acho lindo. A grande comissão não, o revestimento de poder, que vão receber o poder. E hoje parece que é tão bom, né, quando a gente fala em poder, né? Vocês até sorriram, porque quando se fala em poder, dá uma ideia assim de imponência, né? É claro, sobre o inimigo,
Sobre aquele que é contrário, glória a Deus. Nós temos que usar de autoridade no nome de Jesus, mas não com relação a pessoas, né? Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é contra os hostes da maldade e poderes das regiões celestes. Mas ele vai falar desse revestimento, pastor Marcelo e David, a gente está à vontade aqui para comentar esse ponto junto. E ele vai falar para ser testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Nós, em São José dos Pinhais, a nossa igreja, né, aí dirigida pelo poder de Jesus, através do Espírito Santo, mas guiada por um homem de Deus que é referência para nós e para o Brasil e o mundo, pastor Ivaldo Teodoro da Silva. E ele enxerga essa grande comissão, essa visão do revestimento de poder. E nós hoje temos, ao tempo que nós estamos aqui ministrando essa aula, a Assembleia de Deus está fazendo missão dentro do nosso estado, fora do nosso estado, dentro do nosso país, fora do nosso país, por todo o mundo. Então aqui fala de uma ideia de simultaneidade, né, da obra, né? Jerusalém não é para fazer em Jerusalém, depois vai para a Judéia, depois vai para Samaria, depois vai até os confins. É claro que a ideia é ir expandindo, mas hoje a igreja ela faz ao mesmo tempo isso, ela não vai, bom, agora eu faço aqui e vou fazer ali, né? Então dá essa ideia, mas o revestimento de poder, o propósito é a capacitação, né, para nós visando o aperfeiçoamento, é isso, né? Então vamos pensar um pouquinho nesse revestimento de poder. O evangelista David já veio entrando aqui. Pastor Marcelo, deixa com você aí trazer alguma coisa assim. Que pastor Evalcir, evangelista David, os irmãos que nos ouvem, eu penso que nós estamos vivendo, e aqui não vai uma crítica, na verdade é só uma constatação. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. A nossa geração está sendo muito facilmente enganada e seduzida, como o senhor falou. Esse nome poder, revestimento de poder, tudo que estiver associado a poder será um objeto de busca, de procura e de desejo. O nosso adversário, desde o Éden, ele engana o homem, seduz o homem e perverte o homem, porque ele consegue distorcer a palavra. Então lá no Éden ele disse para a mulher, não, mas o que foi que Deus disse? Não foi bem isso que Deus disse, foi isso. Então, veja, aquele jovem quando vai até Jesus, o que hei de fazer? Era um perito, era um entendido da lei, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz, não, o que está escrito e como você lê, porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que a gente lê. Então, o inimigo vem trabalhando hoje da mesma forma, para pegar aquilo que está escrito e fazer a gente ler a nossa maneira. Então nós estamos vivendo dias de conformismo, as pessoas elas não estão entendendo o significado da coisa. Então, viver o sobrenatural, como o evangelista David falou no tópico anterior aqui, não é viver o extraordinário. Então, sobrenatural é uma coisa, extraordinário é outra coisa. E nós estamos vivendo um dia que as pessoas estão se contentando com o extraordinário. Então nós temos cultos extraordinários, congressos extraordinários, pregadores extraordinários, cantores extraordinários, mas vazios do sobrenatural. Que o sobrenatural é uma outra coisa. O extraordinário chama atenção, o sobrenatural não. O sobrenatural, na verdade, ele te leva para um ambiente que não é esse ambiente onde o extraordinário pode te colocar. Porque o sobrenatural te leva para baixo. Ele te leva a servir, ele te leva a entregar, ele te leva a morrer, enquanto que o extraordinário te projeta. Então, o que as pessoas querem quando elas buscam poder, que eles associam a lugar, trono, posição, na verdade é só algo extraordinário. E Deus não tem compromisso e Ele não nos chamou para o extraordinário. E o poder de Deus, ele só vem para o indivíduo quando este está no coletivo. Parece até um jogo de palavras, mas não é, pastor Evalcir, evangelista Simão David, sei que nos ouve, que nos assiste, porque a igreja, o ambiente da igreja, por exemplo, quando nós enviamos um missionário, os missionários que são enviados através de São José, não é o missionário que está lá, é a igreja de São José dos Pinhais que está lá naquele lugar através daquele missionário. Então ele é um representante da igreja, porque se ele for o sujeito, o indivíduo, na sua individualidade, não há poder nisso. E ele não vai viver o sobrenatural. Ele pode até fazer algo extraordinário lá. Pode construir igrejas extraordinárias, fazer cruzadas extraordinárias, mas ele não vai viver o sobrenatural, porque o sobrenatural de Deus é dado para o coletivo, é para a igreja, é em missão.
Então ele pode ser uma parte lá, mas nunca o. Ele é alguém com. Então essa é a igreja. Por isso que a igreja de São José dos Pinhais, ela é tão positiva, ela alcança, ela consegue estabelecer marcos que outros ministérios talvez, mesmo fazendo obras tão extraordinárias, não conseguem fazer e alcançar, porque o poder está para a igreja quando é em missão. Então aí está o poder. Que maravilha, né? Então, de extraordinário e sobrenatural deixa claro aí a lição, né? O dever está claro aí, né? Jesus foi chamado para o extraordinário na tentação, né? Isso, exatamente. Jesus foi chamado para o extraordinário e ele usou a palavra. E né? foi oferecido para ele coisas extraordinárias. Se você fizer assim, eu te dou. Olha, veja que extraordinário é esse império. Mas ele abriu mão para viver o sobrenatural. Que top, Marcelo. É isso. Que maravilha, né? Pensar nessa ideia. David, vamos lá. Muito bem. Então, sobre a questão do poder, tem que acontecer essa busca também, né? A gente percebe muito na igreja nos dias atuais que tanto os jovens, os anciãos, eles têm deixado de lado de buscar os dons, deixado de lado de buscar esse poder, esse revestimento de Deus. Por exemplo, quando se faz um apelo na igreja e pergunta, irmãos, quantos aqui querem? Não é quem quer receber poder, é quantos aqui estão buscando o poder de Deus. Perfeito. Quantos aqui estão orando, jejuando, pedindo para Deus esse derramamento de poder. E geralmente, pastor Evalcir e pastor Marcelo, quem busca poder de Deus na casa, no monte, não tem nada contra isso, quem busca no monte, irmãos, deixa bem claro. Importante que você ora, clama, busca Deus. Mas geralmente quem tem uma vida de oração, de jejum, de comunhão com Deus, de leitura de palavra, ele não coloca aquela colocação que foi usada. Eu sou mais santo do que você, eu oro mais, então eu sou mais santo. Uma vez um irmão falou para mim, eu vou na igreja segunda, então eu sou mais crente que você. Eu falei, não tem como fazer uma conotação com isso, né, irmãos? Porque tem gente que não consegue estar todo dia no culto, mas tem uma vida de oração, uma vida no altar, é testemunho de Jesus, inclusive. Porque olha só o texto, Atos 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É lógico que está falando de algo que está acontecendo também ao mesmo tempo. Mas quem é testemunha de Cristo, ele tem que começar a ser testemunha de Cristo primeiro dentro da sua casa. E é um grande desafio hoje, porque às vezes a pessoa está vivendo, como diz o pastor Marcelo, do extraordinário, mas dentro da sua casa não tem nada de sobrenatural, de Deus, de palavra, de altar. E aí já começa o problema. Então, Cristo, eu tenho que ser testemunha de Jesus Cristo, irmãos, dentro do meu lar, com a minha família, na sociedade, no bairro em que eu vivo. E depois, com certeza, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou ser testemunha de Cristo. E é impossível você ser testemunha de Cristo sem esse revestimento de poder. Não tem como. Assim como também não tem como a pessoa, pastor, bater no peito e dizer assim, eu sou cheio de Deus, estou revestido de poder, e está cheio de Deus só dentro da igreja, sai da igreja e se esvazia, e é uma outra pessoa. Então busque o poder de Deus, busque o revestimento de Deus, mas para você ser testemunha de Cristo, ser um cristão em todos os lugares que você estiver. E isso não é fácil, isso é um grande desafio. Eu digo que ser cristão é um desafio enorme. Hoje os famosos estão dizendo, eu sou crente, eu sou evangélico, mas ser uma pessoa cheia de Deus e viver o sobrenatural de Deus é um desafio para a nossa sociedade nos dias atuais. O que você traz aí é duas palavras, né? Privilégio ser cristão, porém temos responsabilidades como cristão, né? Então, acho que tem o auxílio bibliológico que traz essa ideia de privilégio e responsabilidade. Pastor Marcelo, subponto 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Quer dizer, aqui não cabe o carnal, né? Não é promessa da carne, né? Deixa eu te esse ponto. Não é. Na verdade, eu reforço isso e quero insistir nesse ponto. A gente parou de pensar a igreja como corpo. A gente está pensando muito a igreja nos seus aspectos denominacional, institucional, e a gente parou de pensar a igreja nessa condição de corpo. E por isso mesmo, a gente não consegue entender as promessas de Deus, porque a promessa de Deus não é para o meu ministério. A promessa de Deus não é para a minha capacidade de gerir alguma coisa. Aliás, quando a gente é revestido desse poder e a gente entende que esse poder é para o sobrenatural e não para o extraordinário, a gente precisa ter em mente que muitas vezes o extraordinário vai prevalecer sobre o sobrenatural.
O sobrenatural não é o poder que faz o sobrenatural estar sempre acima. Não. Então agora eu estou falando de igreja. Qual é a igreja poderosa? É a que sempre está acima? Não, não necessariamente. Eu acho que a imagem de uma árvore, por exemplo, uma árvore é algo sobrenatural. Existe algo mais simples de se pensar do que uma árvore. Extraordinária é uma ferramenta que pode derrubar a árvore, por exemplo, uma motosserra. É extraordinário o serviço que ela faz, o trabalho que ela pode fazer dentro de poucos minutos, botar no chão uma árvore centenária. Mas a árvore ela vai continuar sendo sobrenatural, enquanto que a motosserra é extraordinária. Mas não há nenhuma promessa de que você enterrando uma motosserra vão nascer duas. Mas há promessa de que o tronco mesmo cortado ao cheiro das águas, ela nasce. Esse é o caminho da igreja. É assim que nós... Isso aqui liberta a gente. Liberta. Tem muita gente vivendo oprimida, especialmente no meu meio, meus colegas, e de repente eu estou falando para alguém que esteja vivendo isso e precisa pensar, poxa, mas a minha igreja não está vivendo as promessas de Deus. Não, está sim. A igreja está vivendo as promessas de Deus. Aliás, a igreja do Cristo ela é uma só e ela vence, e ela está em missão e ela é poderosa. Ela é poderosa para renascer, inclusive. Ela é poderosa para voltar a brotar. Não é? Então, eu convido, faço aqui, deixo um apelo, vamos viver o sobrenatural de Deus, ser revestido desse poder, inclusive para ser cortado onde a gente precisa ser cortado. E depois ter a esperança, isso vai falar mais à frente, lá a fé, né, de que nós não vamos morrer. Amém? Então é isso, pastor, é você. Glória a Deus. Então, querido, você que nos acompanha através do nosso canal, nós estamos estudando a lição de número 3, né? Pensando nas promessas de Deus para a igreja. Falamos da natureza da promessa e agora nós vamos para as promessas de Deus para a igreja. E eu vou voltar contigo, pastor Marcelo. Vamos gastar saliva aí juntos, né? Glória a Deus. Pensando nesse ponto, e praticamente é quase a leitura da verdade prática aqui, né? Promessa de vida eterna, promessa de poder novamente, né? E a promessa da glorificação, né? Então, pastor Marcelo, eu vou contigo aqui no primeiro subponto desse ponto, que a promessa de vida eterna, né? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 19, ele diz que se nós esperarmos Cristo somente para essa vida, nós somos os piores de todos os homens, né? Então eu já começo dizendo que a promessa, né, ela vai muito além daquilo que a gente está imaginando nesse plano terreno, né? Sim, claro. E a vida eterna é o nosso objetivo final. Nós, como igreja, enquanto igreja, nós precisamos pensar nisso e convidar as pessoas a refletir sobre essa questão da vida eterna. Creio que, à medida que o tempo vai passando, a nossa tendência é ir se esquecendo disso e a gente precisa lembrar. E que bom que essa lição veio falar disso, né? De que o viver da igreja é uma oportunidade de resolver essa questão da eternidade, que nós perdemos a vida eterna quando da queda do homem. Nós deveríamos estar mortos, era isso que nós merecíamos, todos nós deveríamos estar mortos, porque nós pecamos e não merecemos viver. Mas foi dado a nós, foi dado à igreja do Senhor, aqueles que aceitarem a Jesus, o seu sacrifício, o direito de continuar existindo. Para quê? Porque essa não é a vida eterna. Pode até parecer que esta vida vai durar muito, não é? A depender da sua condição de saúde agora, da sua condição financeira, social, enfim. Você pode até estar com a sensação de que você vai durar bastante, mas não é eterno. E a vida eterna tem que ser resolvida aqui e agora. Nós temos nesta vida a oportunidade de resolver essa questão da vida eterna. Então não importa quantos anos o homem viva ou ele exista aqui na Terra. Todos estes anos serão oportunidade de resolver essa questão da vida eterna. Ou nós resolvemos isso agora, ou nós teremos desperdiçado toda a vida que vivemos. Então viver é oportunidade de resolvermos, de decidirmos onde nós iremos passar a eternidade. Pastor Marcelo, esse é um assunto muito importante porque ele vai, parece que ofuscando com o tempo, né?
E aquilo que meus pais esperavam, meus avós esperavam, eles pregavam, mas a ideia bíblica, a proposta de Jesus é que nós vivamos dia após dia com essa esperança da vida eterna, semeando para a vida eterna, né? E o segundo subponto dessas promessas vai falar novamente quase que não é o mesmo assunto, mas ele entrelaça, falando da promessa de poder, né? Vai falar da promessa de poder. Eu trouxe aqui, eu acabei deixando o livro físico em casa, mas tenho o virtual aqui, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no capítulo 19, vai falar sobre isso, porque esse ponto vai dar uma tratativa sobre o batismo no Espírito Santo, né? Uma vez salvo em Cristo, membro do corpo de Cristo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos a gloriosa promessa do poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. O capítulo 19 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, 2017, diz assim: cremos e professamos os ensinamentos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, conforme Lucas 24:49, também conforme Atos 2:18. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas, conforme Atos 2:4, né? E continua aqui as orientações. Eu achei muito interessante, David, evangelista David, quando você cita, e eu gostei dessa expressão e anotei aqui na revista que eu vou guardar ela comigo. Tem pérolas que nós guardamos, né? Quem quer, não é quem quer, é quem está buscando, né? Então, o batismo no Espírito Santo, fica aqui a dica para você, professor, para você que nos assiste, é algo que se busca. Talvez a experiência de vocês não seja igual à minha, mas é uma linha que se caminha do nosso tempo, que quando entregávamos a vida para Jesus, a orientação de nossos pastores e líderes era: busque agora o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, o falar em outras línguas, né? Essa era a orientação, e a gente buscava, me buscava mesmo. Eu e o meu irmão, o presbítero Sidivaldo, que o meu pastor Marcelo conhece mesmo, o David congrega junto com ele lá, então sabe quem é. Nós passamos quase um ano com a boca no pó, e a gente queria, era um desejo, né? E Jesus, é claro, com sua misericórdia, né, nos revestiu desse poder, né, desse dom especial. E também eu destaco aqui o nosso cremos, que é o credo, o credo das Assembleias de Deus, né? Olha lá que interessante, o 11º. Nós cremos no batismo no Espírito Santo, conforme a Escritura, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrando pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. O 12 vai falar na atualidade dos dons espirituais, né, distribuído pelo Espírito Santo para a sua edificação, conforme a soberana vontade dele e para o que for útil. David, promessa de poder novamente, falar em línguas, né? Isso parece que às vezes vai caindo um pouco de moda e fica só restrita ao movimento, ao momento, né? E não é restrita ao momento, né? Ela vai muito além. Não, vai muito além, inclusive, ressaltando aqui mais uma vez, já que o pastor Marcelo falou muito sobre o extraordinário e sobre o sobrenatural, falar em línguas estranhas, ele é para a tua própria edificação. Então, se eu falo em línguas, é para a minha edificação. Então, eu vejo pessoas assim que é difícil isso, mas pega o microfone e daí fala em línguas só no microfone. Então, por que ela não fala línguas também no banco, ou orando? Paulo mesmo fala: eu falo línguas muito mais que vocês. Porque Paulo, ele orava em línguas. Então, nós temos esse dom e cremos nas línguas estranhas, né? No batismo com o Espírito Santo, que é uma evidência, falar em línguas estranhas. Então, nós temos que orar, já que edifica nós mesmos, então em nossa casa, nós temos que orar também em línguas estranhas, né? Não só na igreja. E tem gente que pensa: não, eu vou falar aqui em língua estranha para o irmão ver que eu sou mais santo que ele. E esse conhecimento, assim, de achar que uma pessoa é mais crente ou menos crente quem fala línguas ou não fala em línguas. Eu lembro uma parente próxima minha uma vez falou: olha, eu conheci um jovem, isso quando eu tinha meus 17 anos, então já faz um tempo. Ela falou assim, que é muito mais espiritual que você, porque ele fala muito mais línguas que você.
E falta de conhecimento, né? Porque pode ser muito mais espiritual, claro que pode, não estava nivelando se eu sou mais ou menos que ele, até porque o meu chamado, o meu ministério é para cumprir o ID, né, da igreja. Então, estou preocupado com as almas, se Jesus vai salvar, com a pregação, né? Então, não tem nada a ver, irmãos, uma coisa com a outra. Eu quero deixar bem claro. Você falar em línguas é para a tua própria edificação. Agora, Paulo vai falar sobre alguns dons que são excelentes, né? Que é o dom de profecia. E eu me recordo, tendo uma pregação recente, eu falei sobre isso. Eu lembro que no norte do Paraná, como eu vim do norte, né? Quando tinha os encontros de jovens da igreja, geralmente levantava uma pessoa falando em línguas de um lado da igreja, eu achava tremendo aquilo, no meio do culto, antes da palavra, quero deixar bem claro, irmãos, que é quando está pregando, a profecia está com quem está pregando. Mas antes da palavra se levantava, pastor Valcir, alguém falando em línguas, e às vezes não tinha intérprete, e daí de repente, lá do fundo levantava o irmão, interpretando aquilo que eu estava falando. Tremendo isso, irmãos, e hoje acaba quase que não acontecendo mais. Busquei isso uma vez de Deus muito, pastor Valcir, tive uma experiência parecida com isso, e eu quero contar para os irmãos rapidamente, que quando o irmão estava falando em mistério, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me conceda isso, e buscando de Deus isso, né? E foi raro, às vezes, o pastor Marcelo foi usado assim, mas você vê que tem que ter, irmão, alguém para interpretar. Então, você está falando em línguas, às vezes é uma profecia para a igreja. Eu não sei se, talvez você que está me assistindo vai lembrar, mas quem já tem mais de 20 anos de crente vai lembrar disso, que quando a profecia se levantava um profeta na igreja, ele já dizia igreja. Assim diz o Senhor, um alerta para a igreja. Mas hoje a gente vai, eu tive uma oportunidade uma vez de ir em vigília, eu ia muito em vigília, né? E daí em vigília, por exemplo, tinha um irmão que estava no culto dos jovens, um exemplo, ele recebia uma profecia no culto de jovens. E de repente, na vigília, o mesmo irmão recebia uma outra profecia. Eu pensava, será que Deus só quer falar com esse irmão, não quer falar com a igreja, né? Então, cadê os profetas de Deus? Que Deus venha te levantar como profeta, irmão, como vaso de Deus nessas últimas horas. Uma claridade muito importante que a gente tem que ter em mente é que o dom é do Espírito Santo. O dom não é do Evalcir, não é do Marcelo, não é do David. Quem nos usa é o Espírito Santo, né? O dom é dele. Ele pode nos usar uma vez em um dom e não usar mais. O dom é dele. Isso não quer dizer que somos ou deixamos de ser mais crentes ou menos crentes. É essa a ideia. É que nós aculturamos, também dentro dessa palavra tua, o nosso povo quando se fala em língua estranha. Hoje não, hoje graças a Deus a igreja está mais entendida em muitos aspectos, principalmente os pregadores, os ensinadores, que antigamente você via a igreja mais tranquila, principalmente nós pentecostais, você já largava ali uma rajada de língua estranha e o povo já entrava de novo no mistério. Mas é bem assim a ideia, né? E a gente foi entendendo isso. Não que isso não faça parte, não que isso não seja importante, né? Mas eu estou dizendo que a gente tem que entender que a prioridade é a palavra. Nós estamos falando de promessas de Deus, as promessas de Deus para a igreja. O pastor Rômulo, na primeira aula, ele citou algo que eu guardei, as pérolas, né? Que Deus ele não tem compromisso com a palavra do profeta. Deus tem compromisso com a sua palavra na boca do profeta. E muda tudo. Então é essa a ideia. E agora nós estamos olhando, e pastor Marcelo, evangelista David, nesse ponto nós estamos olhando para promessa de vida eterna. Isso não é condicional, é incondicional. Se eu crer ou não crer, a vida eterna, ela está prometida e ela existe e ela vai acontecer aí para os que partem e para a igreja no dia do arrebatamento. Promessa de poder já está condicionado, né? Não é incondicional. Quer dizer, o poder ele existe, o batismo existe, mas está condicionado a eu buscar. E agora, David, de novo contigo. Promessa de glorificação, é incondicional, né? Porque aqui é para a igreja e os que são salvos e vão morar com Cristo na eternidade vão receber um corpo glorioso como o do Senhor. E eu pensei hoje de manhã, quando estava dando uma relida nessa lição, bem cedinho, umas dores no corpo, aí Jesus, isso vai acabar. Muito bem, isso vai acabar, né? Inclusive, quando fala da promessa da glorificação do nosso corpo, o escritor aqui está mencionando também a questão de Jesus, ele ser glorificado, né? Ele subir aos céus, né? E os apóstolos estavam ali, os discípulos todos esperando, olhando para o céu, olhando para cima, e vendo Jesus subindo nos ares, nas nuvens. E antes disso, né, nós mencionamos aqui já, Atos 1:8, Jesus, quando vai deixar essa promessa de Atos 1:8, é antes da sua ascensão, né, antes dele subir para os céus, né? E quando ele sobe para os céus, os discípulos vão ficar olhando, admirados, nossa, que tremendo, né? Que glorioso, Jesus subindo nos ares. De repente aparecem dois varões para ele, dizendo: varões, Galileu,
Por que ficaste olhando para o céu dessa maneira? Da mesma forma que veste ele subir, vocês vão ver ele descer. Ali já o anjo do Senhor ratificando mais uma vez que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. E nós sabemos que nesse interim o corpo de Jesus Cristo também foi glorificado nos ares. E há uma promessa para nós, inclusive eu quero ler aqui 1 João capítulo 1, versículo 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, na segunda vinda de Cristo, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Paulo também vai deixar uma promessa, e é um dos maiores mistérios do livro de Coríntios, eu posso dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo vai dizer: eis aí vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Então acredite, irmão, Jesus pode voltar a qualquer momento. Tem pessoas que estão morrendo nesse exato momento, tem pessoas que estão nascendo, mas Jesus pode voltar a qualquer instante. Quando ele voltar, Paulo vai dizer: o nosso corpo será revestido, o nosso corpo será restaurado, porque o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é incorruptível se revestirá da incorruptibilidade. Enquanto isso que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, Paulo vai dizer: então cumprir-se a palavra. Tragada foi a morte pela vitória. A morte, onde está a tua vitória? O inferno, onde está o teu aguilhão? Ora, a força do pecado é a lei, né? Então o que vai dar vazão para isso é a pessoa pecar, porque se ela peca, ela dá força para a morte, né? O salário do pecado é a morte. Paulo continua dizendo: mas graças a Deus que nos garante a vitória. Por quem? Por Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Então o arrebatamento da igreja vai acontecer, o nosso corpo vai ser glorificado. Para quem morreu tem promessa de uma transformação. Sim, de fato, seu corpo vai ser transformado e vamos ser arrebatados. Mas eu acho que vai ser mais tremendo, pastor Valcir, pastor Marcelo e os ouvintes que estão assistindo, para quem está vivo. Porque Jesus vai demonstrar esse arrebatamento de uma forma tão séria, que ele vai dizer: vai ter dois no campo, um sobe e outro fica. Ele não está dizendo que é 50% para o inferno e 50% do céu. Não, ele está dizendo que o negócio é sério, que ninguém pode salvar outra pessoa. Eu não posso arrastar minha esposa não pode me arrastar, eu não posso arrastar os parentes, nem eles me arrastar, mas é uma vida íntegra que eu vou viver nessa terra. O arrebatamento vai acontecer. Eu quero deixar uma pergunta: como é que está a sua vida? Se Jesus voltar hoje, o teu corpo vai ser glorificado para a salvação ou para a perdição? Porque o nosso corpo, como diz o pastor Valcir, a promessa de vida eterna é incondicional. O teu corpo vai ser restaurado, ou para estar no céu, ou para estar no inferno. Então escolha a vida, né? Conforme Deuteronômio 30, para que vivas, né? Escolhe a bênção. É tão interessante essa condicional, essa questão, porque Maria Madalena, quando ela encontra com Jesus em João 20, Jesus glorificado, ela não reconhece, né? E dá-nos uma ideia que na mentalidade dela, ela estava lembrando daquele Cristo sofrido, Cristo que caminhou com eles, mas padecendo, e do Cristo da cruz, né? Surrado. E agora ela está diante, e o texto diz lá em João 20, no 15, ó, Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, responde: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou, eu levarei. E eu o levarei. E Jesus diz: Maria, né? Eu creio que essa palavra Maria, aí ela voltando, disse em hebraico Rabone, quer dizer mestre, né? Quer dizer, ela reconhece. Mas ela não reconheceu por essa ideia, né? Jesus agora está com um corpo glorioso. O corpo glorificado, né? Vamos dizer assim. Esse corpo que não está livre das mazelas do pecado, que a gente tem que deixar claro isso, né? Fala de um corpo glorioso, um corpo glorificado, como o do Senhor, como você já bem explicou, como o de Jesus, é porque nós somos nascidos da carne. E nascidos da carne herdamos a herança de Adão e Eva, do pecado originado, da desobediência. Então nós dependemos de um Salvador, do sacrifício de Cristo. Porém, há essa promessa, independente de eu crer, de você crer ou não, ela vai acontecer, que é a glorificação do corpo dos salvos, dos santos. Marcelo, que promessa maravilhosa. Linda, extraordinária. Então são promessas para a igreja. Agora nós vamos para as condições, né? Agora vamos às condicionais, né? Para viver as promessas de Deus. David, eu volto contigo, né? Muito bem. Volto contigo.
nos 3 pontos aqui, é preciso crer, é preciso ser fiel e é preciso obedecer a Deus. Então, contigo primeiro, que são condições, né? É preciso crer. Então, para viver as promessas de Deus, é preciso crer. Muito bem, então Jesus prometeu, por exemplo, em Atos 1:8, que ia derramar o poder sobre eles, ficar em Jerusalém, Lucas 24:49, até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1:8, mas recebereis poder, né? E sobre vós vai descer o Espírito Santo. Então, quando os apóstolos receberam essa promessa, eles creram nessa promessa e obedeceram essa promessa. Inclusive em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 1, nós vamos ver: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, esperando a promessa. Se estão esperando a promessa, é porque confiaram na promessa. Até porque quem prometeu foi Cristo, né, irmãos? Ele está dizendo que vai derramar o Espírito Santo. É para aqueles discípulos que estavam ali olhando, pastor Evalcir, pastor Marcelo, olhando para aquela situação e entendendo que somente o Espírito Santo poderia dar forças para eles para continuar. Tanto é que Pedro resolveu parar de pregar, parar de fazer a obra. E fez o quê? Voltou a pescar de novo o homem. Mas depois, quando ele recebe o poder de Deus aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa de poder, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Não era língua de fogo, mas era como que de fogo. Então, quando desceu aquele poder na vida de Pedro, aí, meu irmão, aí a porta do templo se abre, Pedro prega, a multidão se converte a Cristo, porque o maior mistério ali foi eles falar nos idiomas das pessoas que estavam visitando Jerusalém por causa das festas. Então, como é que pode eles falar em outro idioma se eles nem estudaram, se não tinha essas universidades como tem hoje? Então, acredita, eu já vi muitos casos de Deus levantar profetas, e nós temos aqui 2 termos, né, que é a glossolalia e a xenolalia, para falar em línguas dos homens, em línguas de outro país, e as pessoas se converter através dessa mensagem que é falada. Assim como o dom que nós falamos da revelação, quando Deus te dá algo da vida da pessoa que somente ela sabe, né? E acho que isso é tremendo. Quando você fala isso, é como se estivesse falando em outros idiomas, porque a pessoa não sabe. Tem coisas que a pessoa comenta no quarto e Deus revela para os seus profetas. A Bíblia diz que Deus não para nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então Deus vai avisar e vai usar. Então primeiro é preciso crer. Se Deus fez uma promessa, creia. Tenha esperança na promessa. E a promessa foi do derramamento de poder. E eles esperaram a promessa e receberam a promessa. Olha só que interessante também, Romanos capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A Bíblia diz que se você não crê, em Hebreus 11, 6, a fé sem as obras, né? Sem fé é impossível. Sem fé, corta aí, varão. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. É necessário você ter fé. É impossível Deus se alegrar de você se você não tiver essa esperança nele, a fé nas promessas dele. Então, falando em promessa, quero abrir um parênteses. Tem gente que fala assim: irmão, quem tem promessa de Deus morre. Nós temos que entender que tem promessa de que Deus faz para a sua igreja. E nós aprendemos na aula 2 sobre as promessas para a igreja, para Israel. Geralmente as promessas que Deus colocar na minha vida em prol da igreja se cumprirão, porque Deus vai contar comigo, se eu permanecer fiel a Ele. Então, falando de promessas individual, mas as promessas que Deus fez, por exemplo, para Abraão, nem todos se cumpriram em Abraão, né? Foram se cumprindo. Então, se você de fato tem uma promessa de Deus, espera no Senhor Jesus, viva uma vida nele, e as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Tem muita gente que recebeu promessas individuais, eu tenho certeza disso, e essas promessas individuais é para glorificar o nome de Deus, tenho certeza disso. Muito bem, glória a Jesus. Então é preciso crer, mas também, pastor Marcelo, corrija aí, volta aqui, deu um engasgado aqui, volta aí. Mas também, pastor Marcelo, é preciso ser fiel, né? Deixa contigo esse ponto. As condicionantes para vivermos as promessas de Deus. Está condicionado, né? Como bem colocou aqui de forma brilhante o evangelista irmão David. É preciso crer porque aí o exemplo é Abraão, que todos somos filhos de Abraão e por isso mesmo devemos, como ele, crer. Por quê? Porque filhos do improvável. Primeiro, não tínhamos chance nenhuma de existir, já que somos filhos de Abraão e nós estamos falando de um casal estéril, né? Então já começa por aí, nós somos filhos do improvável.
Fidelidade, outra condicionante, está aqui no segundo subtópico do terceiro tópico, para vivermos as promessas de Deus. Fidelidade. E aí, de novo, pastor Evalcir, evangelista Mon David, não é brincar com as palavras, é porque, na verdade, essa é uma arma, é uma ferramenta do nosso adversário. Fidelidade e lealdade não são as mesmas coisas. Nós estamos vivendo hoje uma vida de lealdade. A gente até vê lealdade nas pessoas, na igreja, no meio que nós vivemos. A lealdade é o mesmo que a gente vê nas quadrilhas, por exemplo, formada de bandido. Eles são leais uns aos outros. Então, um vai lá, entra, enquanto um faz o assalto, outro espera no carro e depois eles dividem e se a polícia pegar, ninguém entrega o outro. Isso é lealdade. Então, eu ser leal a você, ser leal ao ministério, ser leal, não é a mesma coisa que ser fiel. Ser leal a Deus não é a mesma coisa, né? Nós vamos ver isso lá no último subtópico desse tópico, na questão do sacrifício, né? E a obediência são coisas que podem nos confundir, assim como a fidelidade e a lealdade. Ser fiel é ser como aquela régua de medir, porque o fiel no original é isso. O fiel era a ideia daquele pino central de uma balança de 2 pratos. Então, o pino que marca o centro, aquele é o fiel. Então, quando a Bíblia diz que temos que ser fiel, é sermos como aquele pino da balança. É por isso que o peso infiel Deus abomina. É por isso que o peso falso Deus rejeita. Então, por mais que o pino esteja marcando que está na direção correta, ou que o peso é certo, mas se o peso ele estiver mentindo, então o fiel também estará mentindo. Então, a fidelidade está muito diretamente atrelada a quem eu me associo, com quem eu me relaciono. Não é? Por isso que o crer, né, é dado aos fiéis, e o ser fiel, né, precisa necessariamente, obrigatoriamente, falar das minhas relações, com quem eu me relaciono. Então, não é difícil a gente reconhecer um fiel e um infiel. O infiel, ele pode se passar por fiel quando ele é leal. Então, o leal é esse que está sempre ao seu lado, independente do seu erro e dos seus acertos. Então, Deus não nos é leal. Deus é para conosco fiel. Por isso as promessas, por isso ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Nós só temos esperança porque Deus é fiel, porque se ele fosse leal a nós estávamos todos perdidos. Então, meu amigo, eu preciso ser fiel a você, você precisa ser fiel a mim, não leal. A mesma coisa, porque Jesus é fiel, ele é fiel com as suas promessas. Então, se a gente desvia, ele não vai ser leal no nosso desviar, mas ele permanece fiel com aquilo que disse. Glória a Deus, que maravilha. Fidelidade, nós precisamos disso, pastor, e você? 2 Timóteo 2,13 vai falar da fidelidade de Deus, né? Que se eu for infiel, ele vai permanecer fiel, porque não pode negar a si mesmo, né? E o terceiro subponto, que é preciso obedecer a Deus, né? Até o nosso pastor ensinou na terça, no culto de ensino, que o alfabeto do cristão não é ABC, né? É obedecer, né? Obedecer, né? Esse é o alfabeto do cristão. E a ordem da obediência aqui, ela é clara para os discípulos. Quando Jesus vai falar, e você citou bastante, né? Lucas 24:49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:4 também diz isso, ó, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Ouviram aonde? Ouviram lá em Lucas 24, eles tinham ouvido essa promessa do revestimento. Então, as condições, existem as promessas, nós vimos sobre a natureza da igreja, e eu quero aqui, o tempo, ele é um fiel amigo, né? Ele não é um leal amigo, ele é fiel amigo, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor Marcelo. Amém. Gratidão a Deus por ter podido estar conosco aqui uma vez mais. Também ao evangelista David, Deus te abençoe, ter podido estar, Deus abençoe. A conclusão dessa lição, ela diz assim: os planos de Deus para a igreja são infalíveis, ou seja, jamais falharam, não falhará e jamais falharão. Ou seja, em qualquer parte da conjunção verbal que você quiser estar, as promessas de Deus jamais vão falhar, porque elas são infalíveis. Quero deixar um convite aqui para você
assistir a próxima aula, a quarta lição, né, desse trimestre, que vai falar sobre as promessas e obediência. E deixar o convite para você acessar o nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para ser notificado de quando entra, e toda semana tem um novo vídeo para você. E também você pode também acessar através da TV NET Claro, canal 524 da TV Mão Amiga, que você tem acesso também ao conteúdo dessa revista. Quero agradecer a Deus uma vez mais por todos vocês que são inscritos em nosso canal, vocês que comentam, isso enriquece muito, nos ajuda muito a melhorar, a buscar sempre em Deus fazer o melhor para a igreja. Eu quero convidar o pastor Marcelo para nos despedir em oração nesse momento. Pois não, pastor. Pai, nós te damos graças, Sim, Deus, te louvamos pelo momento tão precioso que tivemos aqui, em torno da tua palavra, em poder meditar nela, aprender com ela, sermos por ela orientados. Deus, eu oro em favor de cada ouvinte, essa pessoa que está nos assistindo, que nos vê neste momento, os professores que estão se preparando para a sua aula, para a sua classe, que eles possam ser esse instrumento em tuas mãos e fazer lembrar a toda a tua igreja das promessas gloriosas que o Senhor nos fez. Nos ajude a caminhar nelas, a nos apropriarmos de cada uma delas. Pai, sabemos que só o teu Espírito Santo em nós poderá nos proporcionar tantas bênçãos, tamanha bênção. Por isso mesmo eu oro a Ti, te pedindo, ó doce Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, sobre cada uma dessas pessoas e dessas vidas, em todos os lugares, em qualquer lugar, em qualquer momento, povo, tribo, língua, raça, nação, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles e o Teu Espírito os condicionando a promessas tão gloriosas. É a minha oração, que a Ti faço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Creia, seja fiel e obedeça a palavra de Deus.